Olá, seja muito bem-vindo a este canal e a história bíblica narrada neste vídeo será sobre quais foram as piores mulheres da Bíblia. Conheça a história das 3 piores mulheres da Bíblia Sagrada. Já deixa o seu like e se inscreva neste canal. Vem comigo! A Bíblia é repleta de inúmeros personagens. Entre eles, temos diversas mulheres que se destacam por seus atos de bondade. Entretanto, há nas Escrituras Sagradas algumas mulheres que se destacam por serem muito malvadas. A seguir, veremos quais foram as 3 piores mulheres da Bíblia. Herodias. Essa mulher era tanto sobrinha quanto esposa de Felipe e Herodes. Ela era filha de Aristóbulo, que era filho de Herodes o Grande. Ela se casou primeiro com Felipe, seu tio, de quem teve Salomé. Depois se casou com seu cunhado. Ela era uma mulher perversa e vingativa. A Bíblia fala da união reprovável entre Herodias e Herodes Antipas. Parece que Herodes Antipas fez uma visita a seu meio-irmão, Herodes Filipe. Foi nessa visita que ele se apaixonou loucamente por Herodias e ela por ele. Então os dois resolveram abandonar seus cônjuges para ficarem juntos. O profeta João Batista não ficou quieto diante daquela situação. Ele denunciou o pecado de Herodes e Herodias, afirmando que a união do casal era ilícita. Herodias era uma mulher perversa e má. Ela se esforçou para que João Batista fosse calado. Primeiro, ela teve grande influência na ordem de prisão contra João. O profeta foi levado para uma masmorra, que fazia parte da fortaleza de Antipas. Porém, Herodias não se deu por satisfeita. Ela queria não apenas a prisão do homem, mas queria sua morte. Herodias pressionou Antipas para que João Batista fosse morto, mas o governante se recusava a atender o desejo da mulher. No entanto, pacientemente ela ficou à espera de uma oportunidade para pôr fim na vida de João Batista. Isso acabou acontecendo no aniversário de seu marido, depois de aproximadamente um ano que João Batista estava preso. A jovem Salomé, filha de seu primeiro casamento, dançou sensualmente para o padrasto e conseguiu dele a promessa de que o que ela quisesse, ele lhe daria. Claro que isso fazia parte do plano de Herodias. Instigada por sua perversa mãe, a jovem pediu a cabeça do profeta num prato, naquela mesma noite. Temendo por sua promessa, Herodes é forçado a aceitar a petição da filha de sua mulher. Assim, João Batista morreu, decapitado, ao capricho de Herodias. Atalia. Atalia foi a filha do rei Acabe de Israel, com Jezabel, e também a esposa de Jeorão, rei de Judá. Ela era mãe do rei Acasias. Quando Atalia ficou sabendo que seu filho era morto após uma batalha, ela ordenou matar todos os herdeiros de Judá, com a intenção de subir ao trono. Quando Acasias foi morto, nenhum de seus descendentes tinha idade para assumir o trono de Judá. Foi então que Atalia, de forma oportunista, tomou para si o poder do Reino do Sul, tornando-se regente de Judá. Além do mais, Atalia aproveitou para promover um massacre na corte de Judá, com o objetivo de exterminar a dinastia de Davi. Dessa forma, Atalia procurou matar todos os herdeiros do trono, mesmo que eles fossem seus próprios netos. Porém, Joás, filho de Acasias, foi salvo por sua tia Jeoseba. Essa mulher era casada com o sacerdote Joiada. Escondeu Joás, impedindo que ele fosse morto, por ordem de sua própria avó, quando tinha apenas 1 ano de idade. Joás viveu escondido no templo durante 6 anos. Porém, chegou o momento em que o sumo sacerdote Joiada liderou uma revolta contra Atalia e proclamou Joás rei de Judá.
aos 7 anos de idade. Atalia alegou que aquilo havia sido uma traição, mas acabou morta numa das estradas do palácio, após ter sido retirada do templo. Depois da morte de Atalia, o povo destruiu o santuário de Baal, quebrou seus altares e as suas imagens, e mataram o seu sacerdote. Por tudo isso, a Bíblia caracteriza Atalia como uma mulher ímpia. A Bíblia ainda destaca que após a morte de Atalia, a última representante da casa de Acabe, todo o povo se alegrou e a cidade ficou em paz. Jezabel. Jezabel foi esposa do rei Acabe, rei de Israel. Ela era filha de Etbaal. Sua história está registrada no livro de 1º e 2º Reis. Jezabel era má e perversa. Ela servia ao deus Baal, matou muitos profetas de Deus, fazia com que seu esposo mudasse de opinião, gerando mortes e desavenças em seu reinado. O principal desafeto de Jezabel foi o profeta Elias, que reprovava seus costumes. Num dos episódios mais conhecidos da Bíblia, o profeta Elias realizou uma disputa no Monte Carmelo, a fim de provar quem era o verdadeiro Deus. Então caiu o fogo do Senhor, e os profetas de Baal acabaram massacrados. Com esse acontecimento, o ódio de Jezabel se intensificou. Ela ameaçou e perseguiu o profeta Elias, que precisou fugir para o Monte Horebe. Jezabel ainda induziu seu marido a apedrejar um homem pacífico, cujo nome era Nabote, por causa de sua vinha. Nabote era um homem que possuía uma vinha na vizinhança do palácio de Acabe, em Jezreel. Acabe desejou a vinha de Nabote, mas o homem não quis negociá-la. No começo, Acabe até respeitou o direito de posse de Nabote, que desejava manter a terra de sua herança. Porém, Jezabel, de forma violenta e impiedosa, acabou tramando um julgamento que culminou na morte de Nabote. Depois que Acabe faleceu, Jezabel ainda continuou tendo grande poder e influência em Israel durante os reinados de seus filhos, Acasias e Jorão. Mas Jeú, um oficial do exército, assassinou Jorão. Limpou a casa de Acabe do reino e ascendeu ao trono. Jeú erradicou o culto a Baal, em Israel. Após ter matado Jorão, Jeú se dirigiu ao palácio em Jezreel. No palácio, Jezabel estava vestida esplendorosamente, esperando por Jeú, com a intenção de afrontá-lo. Então Jeú deu ordens para que os oficiais a lançassem pela janela da torre do palácio. Depois, Jeú ainda atropelou o corpo de Jezabel. Depois de ter feito uma refeição, Jeú ordenou que seus homens sepultassem Jezabel, pois ela era filha de rei. Porém, quando foram sepultar a esposa de Acabe, os homens de Jeú encontraram apenas seu crânio, seus pés e suas mãos. Sua carne havia sido devorada por cães. A morte de Jezabel havia sido profetizada pelo profeta Elias e se cumpriu exatamente conforme a profecia. E também acerca de Jezabel falou o Senhor, dizendo: os cães comerão a Jezabel, junto ao antemoro de Jezreel. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse: cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. Num terreno em Jezreel, cães devorarão a carne de Jezabel. E essa foi a história das 3 piores mulheres descritas na Bíblia.